Olá, tudo bem? Fazer um vídeo aqui para vocês falando de casamento, ok? Eu acredito que muita gente não sabe o que é um casamento, por isso vou fazer o vídeo. O casamento, na verdade, é quando as duas pessoas consensualmente, de comum acordo, têm uma relação sexual. Quando o homem e a mulher têm uma relação sexual. Não estou falando aqui caso de estupro, nem essas coisas. O casamento é isso. Você teve uma relação sexual com outra pessoa, consensualmente, você estava querendo ir a outra, ali você realmente casou. Está casada com aquela pessoa. É o casamento, ok? O casamento no cartório é uma escritura, como uma escritura de uma casa, de qualquer coisa. Tem um juiz de paz, essas coisas, o juiz de paz não é juiz formado em nada. É uma pessoa instituída para fazer uma apresentação. Sempre uma pessoa de bem. Só isso. Não é casamento. O cartório, inclusive, é um lugar de escritura. Quem faz no cartório é um escrivão. O mesmo escrivão que faz escritura de casa, de terreno, é a escritura de casamento. É a mesma escritura. Aquilo não é casamento. Ao contrário, aquilo é escritura. Na igreja, é uma apresentação. Você está falando para o público que você e aquela pessoa vive bem. Porque, na verdade, vocês já são casados. A partir da hora que vocês tiveram uma relação sexual, homem e mulher, certo? Teve uma relação sexual, houve a penetração, vocês estão casados literalmente. Isso é diante de todo o universo, diante de Deus e de todas as coisas. E tem tanto que a lei, isso aí no mundo todo, com qualquer religião, qualquer cerimônia que as pessoas apresentar. Normal, a pessoa casar, fazer uma apresentação em havaiana, igreja evangélica faz de um jeito, católica faz de outro, judeus também faz de outro. Todo mundo faz uma festividade. Mas isso é para dizer para a sociedade que vocês são um casal, que já são casados, que vivem bem. Mas o casamento é a relação sexual, é ter sexo mesmo. Se tiver qualquer casamento, em qualquer lugar do mundo, que o casal não fizer sexo, não praticar o sexo, ou não fez antes do casamento, ou vão primeiro fazer as apresentações para depois ter a relação sexual, que é o casamento, o acasalamento é o casamento. É o acasalamento de duas pessoas, um homem e uma mulher. Isso eu não estou falando de estupro, ok? Eu estou falando de uma coisa normal, consensual. Então esse é o casamento. Existe o divórcio, desde Moisés, tudo, né? Por conta da desobediência das pessoas, o próprio Eterno autorizou a Moisés a cartas de divórcio. Precisava ter testemunha, que houve várias coisas para não dar certo. Porém, a carta de divórcio, quando a pessoa divorcia, os laços do casamento, ele não acaba jamais. Jamais. A família do cônjuge, os cônjuges, né? Pais, mães, que é sogra, sogro, cunhada, cunhados, netos e tudo, continuam do mesmo jeito. Mesmo que a pessoa separou, fez o divórcio, fez o desquite, fez tudo que tem direito. Mas não vão separar nunca o pai, o filho. Filho continua sendo filho, filha continua sendo filha dos dois. Sogro, sogra, e sogra, tudo está lá, eles continuam, tá? E tem mais. Se você fez relação sexual homem, você fez relação com 1000 mulheres, você casou com 1000 mulheres. O acasalamento, cada vez que você tiver um acasalamento sexual, é o casamento, tá ok? Isso é aqui na Terra e no universo. É para o eterno Criador. Assim é a mesma coisa a mulher. Se você teve relação com 10 homens, com 20, com 6, sei lá, com quantos, ou só com um, seja lá, como for, com todos eles você também casou.
Isso é o casamento. Então, o que ocorre quando uma pessoa separa? O homem e a mulher, os dois separam. Os dois separam de corpo. O corpo só. Porque o resto, né, do pacote não tem como separar. Filho, filhas, cunhadas, cunhados, sogro, sogra, e toda essa coisa de família, isso não tem como você separar. Você só fez a separação de corpo. E uma separação consensual, na verdade, você tem que continuar conversando um com o outro. Porque os filhos não separam de ninguém. Filho de uma pessoa é filho até morrer. E é filho dos dois. E assim também o relacionamento com a sogra, com o cunhado, com cunhada, com o sogro, isso continua. Então, quando uma pessoa, um casal, ou um dos dois, ou os dois em conjunto, ou com a família infernizando a vida e tudo, que acontece em nos casos aí, né, de tudo quanto é jeito. Hoje, como mais existe separação, dificilmente um casamento dura mais do que 3 anos. Quando passa de 10 anos, parece que foi, entendeu? Foi a conquista do universo, né? Que na verdade o casamento era para ser uma coisa eterna. Os dois casais só separaram na morte. Porém, quando ocorre isso, né, que as separações dos dois lados, não há como você viver uma nova vida sem estar presente em todo o contexto da vida que você já tem. Uma vez casado e formado uma família. Tanto para o homem como para a mulher. Tá? Essa lei é divina. Essa lei é criada pelo eterno Criador de todas as coisas. Alguns chamam de Deus, de Jeová, é o mesmo, tá? Ok? Em qualquer religião que você tiver, ou sem religião, tá? Ou ateu, ou seja o que for. É assim que é. Não tem como mudar. É uma coisa imutável. Separar, a pessoa fala sou separado, tudo bem, separar os corpos. Mas as famílias vão continuar até a morte de cada um. Não tem como desfazer esse laço. Ok? Então, isso quando vocês vão ter uma nova relação na vida, homem e mulher, encontrar outra pessoa, tem que encarar essa realidade. Como vocês vão encarar a família que vocês têm, constituída, tanto o homem como a mulher, ok? Eu acho que antes de um casal casar, devia pensar 1000 vezes mesmo, antes de casar. E para separar, 1 milhão de vezes. Porque dividir, separar aquilo que já está feito, não existe como. Filho não tem ex-filho e ex-filha, entendeu? Ex-sogra, ex-sogro, ex-cunhado, ex-cunhada e aquelas coisas tudo, não é, eles acabam porque a sogra, ela é vó, o sogro é vó, o tio é tio, porque os sangues se uniram na relação sexual. O casamento é a relação sexual. Cada vez que você teve uma relação sexual, homem e mulher, consensual um com o outro, você se casou com ele, literalmente. Os dois se casaram, toda vez que tiveram uma relação. Se você fica só com uma pessoa, tendo uma relação sexual, ok, você casou só com ela. Mas se você teve relação com mais de uma pessoa, você se casou com a outra também. Se você teve com 1000, se casou com as 1000. É assim que é, literalmente. Sem mais nem menos. É isso mesmo e fim. Porque essa é a lei universal, criada pelo eterno Criador de todas as coisas. Ok? Muita gente parece que passa manteiga nisso, como se nada disso existisse. Isso é uma realidade. É a realidade, é o que é um casamento, tá bom? Então, olha bem com quem vocês vão casar, vê o que vocês vão fazer. Isso bagunça a vida, não tem como desmanchar, não é um divórcio que desmancha.
Os laços familiares não desmancham nunca mais. Eles vão ficar eternamente. De geração para geração, tá bom? De geração para geração. Nem a morte separa, porque os filhos vão ficar e vão passando. Esse é o casamento. É assim que é um casamento. Na real, se alguém está passando manteiga, alguma coisinha assim, não, eu já divorciei, não tem mais nada, não existe, não tem mais nada. Todo mundo que separou tem todos os laços que tinha antes de separar e muito mais. Que agora está mais difícil, porque está um mais longe do outro, se vê pouco, não está tão perto do casal dos filhos e da família. Você pode ter separado o corpo, mas os laços que foram constituídos, nunca mais, ok? Então, se esse recadinho para você, isso é casamento. De verdade, tá bom? Isso aqui é a real. É a real. Tanto faz aqui no planetinha Terra que nós vivemos, e para todo o universo. E para o eterno Criador de todas as coisas, o nosso Deus, Jesus, que ele atestou mais ainda, né, a lei, enfim, todas as autoridades da Terra e as celestiais, de todo o universo. É esse o casamento. Eu quero deixar aí mais explicadinho um pouco para vocês, porque eu vejo muita gente viajando na maionese ou então fingindo de conta que não sabe, né? Ou fazendo de conta que não sabe, sei lá, porque se separou, tá com o pai lá, tá com a mãe lá, tá com a sogra, tá com os filhos, tá ali, não tem como saber disso, né? Eu acredito que sabe, mas faz assim, de conta que não sabe. Eu acho que é mais ou menos isso. Beleza? Tchau, até uma próxima vez.